Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Que nosso Senhor venha nos abençoar. Oremos a Deus. Querido Deus e eterno Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de podermos, Senhor, aprender da Tua Palavra. Queremos te pedir, Senhor, vem derramar da Tua graça, da Tua unção, abençoando cada servo Deus, Senhor, neste lugar. Ó Deus glorioso, vem, Senhor, trazer sabedoria, graça, unção do Teu Espírito, e que possamos entender os Teus propósitos, Senhor, que o Senhor tem para conosco. Te peço, vem abençoar grandemente nesta noite. É o que pedimos e agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Então vamos lá. Como nós comentamos na aula passada, nós falamos a respeito do nascimento de Cristo até a sua adolescência, tirando a parte que a gente fala a respeito dos livros apócrifos, né, que realmente existem. Só apaga a luz para nós, por favor. Primeiro. Daí dá para enxergar melhor. E aí o que acontece, que a gente falou justamente na questão da encarnação de Cristo. Né? Lá em Isaías, capítulo 7, verso 14. Quem achar e lê para nós, por favor? Isaías, capítulo 7, verso 14. Portanto, mesmo o Senhor nos dará um sinal. Esse a virgem conceberá e dará à luz um filho, e terá o seu nome Emanuel. Isso. Então quer dizer, Emanuel quer dizer Deus conosco. Por quê? Ele deixou a sua glória, certo? Daí nós temos que pensar o seguinte: esse Logos que estava lá na eternidade, ok? Lembra que nós comentamos na aula passada? O Logos, ele agora vai se encarnar. Ou seja, ao invés de ter uma alma humana, o que entrou no corpo ali, nessa criação? Entrou o Logos, ok? Só que esse Logos agora, ele deixa de ser aquele Deus que realmente ele era, com todo o poder e majestade, e se torna um homem, ok? Mas não tiramos justamente a questão de que ele é divino. Deu para entender? Por quê? Diferente de nós temos uma alma que, logicamente, possivelmente isso ocorra na concepção, né? A partir do momento em que há o início da vida no ventre de uma mulher, a partir dali começa, quem sabe, já o início desta alma. E a gente sabe que para a alma funcionar, a alma existir, é necessário que haja o cérebro. Concorda comigo? Concordando que alma, a gente está falando justamente que é a nossa mente, o você. Tirando a questão espírito, que seria para a nossa vida, o que nos mantém vivos. Tá? E aí a gente segue mais ou menos o raciocínio que Cristo nos ensinou. Então nós temos a alma, o corpo e o espírito. Então a nossa alma, possivelmente, vamos imaginar o seguinte: quando começa a geração do ser, logo que dá-se o início à vida, começa-se lá a multiplicação das células, o cérebro mais ou menos vai, segundo alguns cientistas, em torno de 4 semanas, que vai se iniciar os primeiros inícios do cérebro dentro daquela criança. Então nós podemos entender que, quem sabe, ali agora começa a funcionar uma alma. Por quê? Nós tínhamos a ideia de que, por exemplo, você tem lá o corpo humano. Eu vou desenhar palitinho porque eu não sou muito bom para desenho, tá? Vamos imaginar um ser humano, tá? O que acontece? Muita gente acredita que a alma é aquela áurea que fica em volta assim, ó. Não é? Muita gente acha que é assim a alma. E quando se desliga, então se afasta, vai ser igualzinho o que é nesse corpo. E nós temos uma grande diferença. Tá? Por quê?
esse corpo ele vai se desfazer, vai voltar a ser o que ele era. Em torno de 14,6 bilhões de anos esse corpo tem, tá? Ok? A carcaça está bem velha, mas a alma é nova, a alma está tranquila. Então quer dizer, a gente imagina isso, mas na realidade, quando começa o início da vida, começa-se a atividade cerebral, a alma está lá dentro. Então quer dizer que se eu cortar o pescoço e colocar o meu pescoço, a minha cabeça numa máquina, um Robocop, a alma continua. E o espírito também. Só o corpo que ficou só um pedaço. Vocês assistiram o Robocop? O antigo serve também. Tem o novo, mas tem o antigo. O que acontece? Ele sofre um acidente, retiram a cabeça dele, colocam ele numa máquina. E aí eles tentam apagar o cérebro dele, só que não conseguem. Por quê? Porque lá dentro existe a alma, o ser está lá dentro. Então o que ocorre? O cérebro continua funcionando, a alma está lá dentro. E aí essa alma ela se desenvolve juntamente com o seu cérebro, com o seu intelecto, o seu psicológico. Então, quando a gente fala, por exemplo, vou chamar um Wanderson, eu ia falar Vanderlei, ó. O irmão Wanderson, eu não estou chamando o corpo dele, eu estou chamando a alma que está lá nesse cérebro. Justamente que o cérebro também é uma máquina, é um corpo, e está colocado lá dentro. Então tudo isso é o desenvolvimento do ser humano. Bem, se a alma está lá dentro, quando, por exemplo, uma pessoa foi internada e deixou de ter atividade cerebral, o médico diz, ó, teve morte cerebral, ou seja, não tem mais nada. O corpo pode ainda estar respirando, né, através de máquinas e tudo mais, só que o cérebro já foi. Quer dizer, a alma da pessoa que estava ali já foi, só ficou a carcaça. Deu para entender? Tranquilo? É que às vezes a gente imagina que a nossa alma é igualzinha esse corpo. E esse corpo não é a nossa alma, tá? A sua alma é muito mais bonita. Um exemplo disso, até hoje eu falava para os alunos, eu falava a respeito disso, que quem que está contente com o seu corpo? É difícil você achar alguém que fala, não, eu estou, nossa, excelente, meu corpo é campeão, eu não tenho que tirar nada. Não é à toa que o Brasil é campeão em cirurgias plásticas, não é? Por quê? Porque ninguém está contente com o seu próprio corpo. Porque nós não somos daqui. Ok? Nós não somos daqui. Nós aqui estamos numa vida temporal, numa vida de tempo. E logo vai se terminar. Então, o desejo da nossa alma, o desejo do nosso ser é o quê? Estar num corpo espiritual. E esse corpo espiritual é totalmente diferente. Esse corpo glorioso que vamos ter vai ser diferente. Por exemplo, imagine que você conhece uma pessoa, anda com ela há muito tempo, é seu amigo e tudo mais. 3 dias sem ver ele, de repente você já não conhece mais ele? 3 dias sem ver o seu amigo, você não reconhece mais? 3 dias? Hã? Tem gente que não reconhece. Não, tá, mas aí faz Se for o meu pai, às vezes ele não reconhece as pessoas. Não, mas eu falo assim. Se eu estiver na cidade andando com um objetivo, esquece que eu estou vendo ao redor. Isso aí já era. E às vezes as pessoas cumprimentam, eu fico, meu Deus, quem será? E às vezes eu cumprimento capaz de Senhor todo mundo. Não é? Se é crente, se não é, azar, eu fico capaz. Porque eu falei, vai que se eu não falo paz, vai pensar que eu estou desviado. Então eu já chamo pai. Então, mas vamos imaginar o seguinte, você tem um amigo que é chegado seu, 3 dias você fica longe, você já não reconhece mais? Por mais que tenha cortado o cabelo, por mais que tenha... Você vai reconhecer, vai ou não vai? O interessante é que os discípulos não reconheceram. Por que não reconheceram? Porque é um corpo diferente. É um corpo glorioso que o apóstolo Paulo depois deixa claro para nós. Assim como ele é, também seremos. Então nós vamos ficar bonitos, irmãos. Então não se preocupem. Os de Emaús também, né? Oi? Os discípulos a caminho de Emaús também. Andando com ele, conversando com ele, não se tocaram.
Só a hora que Jesus faz a oração é que eles vão se tocar. Porque quando Jesus vai orar, se fosse eu que fosse orar, eu orar, Senhor, abençoa esse pão. Mas quem está ali? Ele. Eu abençoo. Quando falou eu abençoo, os caras e já era. Ou seja, consegue atravessar a parede. Se bem que tem uns aí que consegue também. Uma pancada que dá. Mas vamos lá. Deu para entender? A alma está aqui dentro. Então o que acontece? Quando há a geração do ser, quando, por exemplo, a criança está sendo gerada, lá dentro também foi gerada uma alma. E isso é uma coisa automática. É uma coisa que veio, como por exemplo, o médico constata que nasceu uma criança acéfala, né? Que não tem o cérebro. O médico constatou, não tem cérebro. Ela tem alma? Não tem. Ali está apenas o quê? O corpo. Pode estar até respirando, mas só que ele vai viver alguns minutos só após o nascimento. Se realmente for constatado, até os médicos indicam o quê? O aborto. Porque não tem por que gerar uma criança sem cérebro. Aí tem, não, mas é uma vida. Como você vai viver sem cérebro? Se bem que tem gente que consegue, né? Não vou falar nada. Mas vamos lá. Vocês me perdoem a tosse, porque estou tentando sair dessa aqui. Mas vamos lá. Aí o que ocorre? Essa alma, então, ela é gerada justamente com a união do homem e da mulher. Com Cristo foi diferente. Por quê? Não precisou haver essa união. Só que ela já tinha o óvulo. Ok? O óvulo já existia. O que acontece? É injetado nesse óvulo a alma. De quem? De Cristo. Por isso que a questão da gente falar assim, mas o cérebro ele só vai desenvolver na 4ª semana, né? Que daí a alma está ali, então pode fazer aborto em 4 semanas anteriores, ou eu posso usar o DIU 4 semanas anteriores, não é? É abortivo. Jesus, quando a mensagem do anjo chegou para Maria, falou, olha, vai ser gerado em você o Filho de Deus. Ou seja, ali foi injetado quem? Cristo. A alma já foi colocada. Então, será que já no primeiro dia já pode ocorrer já o início dessa alma? Possivelmente. Deu para entender? A partir dali, sim, a gente pode imaginar que o desenvolvimento vai ocorrer. Então, diferente de uma alma humana, o corpo que recebe ali Cristo, no caso, vai receber o Logos. Deu para entender? Tranquilo? Só que ele, no passado, era Deus. Ok? Por isso que João, lá no primeiro capítulo, fala, e ele estava com Deus e ele era Deus. Só que ele se despiu de tudo isso. Lá em Filipenses fala bem claro que nós possamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se despiu para se tornar um homem. Então esse Logos, logicamente, diferente da nossa alma. Quantos anos tem? Eterno. Esse Logos tem quantos anos? Eterno. Não tem. Ele é eterno. Ele não tem começo e também não tem fim. Deu para entender? E você? Vixe. Eu estou com 46 aqui, esse corpinho. 46 e 9 meses, né? Não, 8. Eu nasci com ele. Então, o que acontece? A minha alma é mais nova. A dele é eterna. Então, isso é a divindade que está em Cristo. Ok? Então, ele pode ser adorado? Pode. Mas ele é Deus. Como disse João, ele era Deus. Mas o divino está nele. Deu para entender? Será que vocês conseguem captar isso? Por quê? Ele era Deus. Certo? Ele se despiu. O que aconteceu com ele? Deixou de ser Deus para se tornar um homem. Mas mesmo ele se tornando um homem, a alma dele, humana, não tem início. E também não tem fim. A nossa, ela não tem fim. Nós tivemos um início. Deu para entender? Então a parte divina permanece. O senhor não vai para construir o seu nome? Oi?
pecou mesmo sendo homem? Não. A questão de pecado é porque ele venceu. Porque em tudo ele foi tentado. E como homem, ele vai ser tentado. E o que é pior ainda, ele vai ser colocado num corpo que a consciência, o cérebro, o seu subconsciente está travado. Por mais que, vamos imaginar o seguinte, ele pudesse lembrar do passado, ele vai conseguir? Não, por quê? Porque ele está preso num pequeno cubículo. Então ele não consegue ter essa visão. Um exemplo disso, perguntaram para Jesus e falaram: Senhor, quando é o dia da tua vinda? O que ele respondeu? Nem os anjos sabem, nem o Filho do Homem sabe. Somente o Pai. Mas peraí, se o Pai é Deus e ele é Deus, como que ele não sabe? Está limitado, né? Porque ele está limitado, ele está preso numa carcaça que é limitada. Então ele não consegue ter visão do futuro, ele não consegue ter visão do passado, ele está preso. E isso tudo porque ele quis. Entendido? Então ele desce, se encarna e vai nascer lá na Maria. Vamos entender a questão do corpo, alma e espírito. Vamos lá. O corpo, não precisa nem falar, né? Falar nisso, Teologia Sistemática, esse aqui é um livro ótimo, tá? Que é a Teologia Elementar, que já tem um novo. Esse livro aqui está saindo em torno de R$95. Eu mando o link para vocês, mas tem o PDF também, eu posso mandar, tá? É pecado se você imprimir. Então vamos lá. Então você tem o corpo, que é a carcaça. Então vamos lá, pegar um verso aqui. Mateus capítulo 26, verso 12. Mateus 26, 26, verso 12. Diz assim: ora, quem está falando? Jesus, né? Ora, derramando ela este unguento sobre o meu tê-lo preparando para o meu sepultamento. Então Jesus estava em corpo, ok? Corpo físico, corpo matéria, que é a nossa carcaça aí, ok? Mateus 26, verso 38. Mateus 26, verso 38. Que diz aí? Então ele lhes disse. Quem está falando? Jesus, né? Amém? Acharam aí? 26, 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Quem que está triste? A alma. E quem é a alma? É o Logos, que agora foi denominado como Jesus, ok? Então a alma de Jesus está triste. Então quando você fica triste, quem que fica triste? Foi Jesus que falou, amém? Amém? Então vamos seguir em frente. Lucas capítulo 23. Mateus 41, 26, 41, não seria? 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, na verdade. O espírito está pronto. Também. Mas vamos... Porque aí o senhor colocou o espírito com E maiúsculo. Tem... Ah, desculpa. É que como eu estava iniciando as palavras... eu entendi. Não é o Espírito Santo, é o Espírito vida. Então esse do verso 41 também serve. Serve também. Mas vamos lá no 23, 46 de Lucas.
46. Diz assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, o que é expirar? Ou seja, o corpo é a carcaça nossa, a alma é você e o espírito é vida. Quem falou isso? Jesus. Ai, que bom. E vocês me falaram, não fui eu. Ou seja, Jesus já deixou separadinho. A alma é você. Quem que fica triste? Quem que fica alegre? Quem que vai para a eternidade? A alma. E o espírito é o espírito de vida. É o espírito que está em você. Vocês vão dizer: ah, mas eu aprendi diferente. Sem problema. A ordem dos fatores não vai mudar em nada. Uma coisa é certa: a carcaça você sabe o que é. Por quê? A alma e o espírito estão interligados. Então, a partir do momento em que a morte, aí elas se separam, ok? O espírito retorna ao Pai, que é Ele que dá a vida, e a alma vai seguir então para juízo ou para o paraíso, hoje, tá bom? Ok? Tranquilo? Dúvidas? Fazer uma pergunta, mas bebês, assim, a nossa alma, são todas têm o mesmo tamanho? Sim. Todas? Todas. Imagine a pessoa que amputou um braço, aí metade da alma ficou presa lá. Não. A alma está aqui dentro do seu Isso cérebro. um bebê que acabou de nascer e morreu. Tem o seu tamanho. Por isso que lá no céu não existem crianças. Lá também no céu não existem velhos. Todos são iguais. Todos são iguais. E o que é interessante é que cada um vai se identificar. Cada um vai ver quem foi quem, o que aconteceu, como foi, tudo ocorreu. Ai, mas eu ouvi falar que a gente não vai saber de nada. Se você quiser crer assim, amém. Mas a Bíblia mostra diferente. Depois a gente vai falar sobre isso. Ok? Entenderam? Então quer dizer, a nossa alma, ela é um tamanho só. Então, encaixou, já era. A alma vai para o paraíso e o espírito. E o espírito volta a Deus, que deu a vida. Então é assim, a pessoa dá a paulada e o tiro. Quem mata é Deus. Certo? E quem tira o espírito é o Senhor. Pergunta que ele faz uma parte das pernas. Tá esperto aí. Vamos lá. Deu para entender isso? Tranquilo? Tranquilo? Bem tranquilo? Por quê? Para ficar fácil a gente entender daqui para frente. Por quê? Agora vocês vão ver um Cristo que nasceu, tá? Ele é uma criança normal. Não é uma criança extraordinária, uma criança diferente. Logicamente a gente sabe que está nela o Logos, está nela aquele que era o Eterno. Ele perdeu toda a sua glória, perdeu tudo, mas ele está preso no corpo de uma criança. E ele vai ter que se desenvolver como uma criança. É a mesma coisa eu pegar, vamos dizer, eu vou lá na concessionária não, lá na empresa que fabrica aqui a Toyota, vou chegar lá na linha de produção do carro e já vou querer dar partida, sentar no carro, o carro ainda nem tem roda, ainda não tem nada, eu já estou sentado no banco e quero dar partida, vai dar certo? Não, o que vai acontecer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar terminar o carro. Só vou sair com o carro na hora que ele estiver pronto. A mesma coisa é com Cristo. Está dentro de um corpo de uma criança, ele não tem como fazer todo o seu desenvolvimento, porque ele depende naturalmente do desenvolvimento daquela criança. Então ele vai levar esse tempo. Quando uma pessoa tem aquela experiência, o pessoal fala que é quase morte, então Sim. quem sai é o corpo ou o espírito? A alma ou o espírito que levou o corpo? O que a gente acabou de ver? É a alma que vai sair. A alma que sai. A alma. Por quê? Às vezes a pessoa está viva ainda. O corpo ainda está sobrevivendo. Que nem, por exemplo, a pessoa teve morte cerebral, mas o corpo ainda está respirando. Aí a pessoa vai visitar e fala, não, mas ele está respirando. Porque aos nossos olhos, o espírito ainda está lá, mantendo o corpo funcionando. Se não tiver na máquina, lógico. Mas a alma já foi. Experiência de quase morte, ou seja, a alma se desligou. Então, quem sabe ele já ultrapassou a parte espiritual. Que, por exemplo, uma pessoa que é cristã, fiel ao Senhor, a partir do momento que ela morre,
o corpo desfaleceu, os anjos vêm receber essa pessoa e leva para o mundo espiritual, que seria o paraíso hoje. Mas vamos dizer que é lógico que Deus sabe todas as coisas. Eu vou falar de um modo bem infantil para a gente poder entender. De quê? Imagine que o anjo chegou, já pegou você, né, vai levar. Aí de repente chega aquele médico com aquele maquininho de dar choque, né? E aí já chega e pá, pá, daí os anjos até param no caminho. Eita, Vai ou vai? vamos ter que voltar, né? E volta. Seria um exemplo, tá? Mas assim, lógico que Deus sabe todas as coisas. Às vezes a pessoa permanece ali, como os judeus acreditavam que após a morte, o corpo ainda fica rodando no corpo, a alma fica rodando no corpo durante 4 dias. Por isso que ele fez de propósito fazer que Lázaro ficasse morto 4 dias. Para tirar, 3 dias, a alma ficava girando ainda em volta do corpo. Você imagina, né? Tem alguns filmes que aparece isso, né? Que às vezes a pessoa morreu e a pessoa fica tentando entrar no corpo. Vai, agora vai, agora vai. Então imagina a situação. Seria a alma, tá? Entendido? Então vamos lá. Então o que acontece? A alma colocada nessa criança, ela vai ter um desenvolvimento infantil igual a todas as crianças. Jesus brincou, Jesus foi estudar. Só que a única diferença que existe é que ele está com o Logos, o que é eterno. Mas está num corpo que não nasceu do pecado. Esse corpo nasceu sem pecado. E se ele nasceu sem pecado, ele consegue usar 100% do seu corpo. Então, por mais que fosse uma criança pequena, né, uma criança infantil, ela também já tinha um desenvolvimento maior. Então, se fosse fazer uma prova com essa criança, ela tiraria nota 10 em tudo. Por quê? O intelecto dela, o cérebro dela está funcionando 100%, enquanto que o nosso chega a 7%. E olha lá ainda. Quando a pessoa realmente se esforça. Né? E tem gente que misericórdia, deixa desligado, né, em off. Então, o que acontece? Jesus usava esse cérebro 100%, o seu corpo 100%. Então ele era diferente. Então, por mais que ele estivesse dentro de um corpo humano, o corpo dele tinha 100% da sua capacidade. Ok? Mas não era diferente de qualquer outro ser humano. Ele era onisciente? Não. E os textos que dizem que, sabendo Jesus o que intentavam no coração? O que acontece? Quando foi isso? Umas 3 passagens entre fariseu... Então já chego lá. Aguenta a mão, eu estou com ele criança ainda. Está correndo ainda no meio do povo. Ele já está com 30 anos. Aí já está com mais de 30 anos. Então aí já A carroça vai nos boi. Então o que acontece? Essa criança é uma criança normal e sujeita aos seus pais. Ele foi sujeito aos seus pais e obediente aos seus pais. Então ele estava sujeito, ele não podia fazer nada que não dependesse dos seus pais. Bem, aí eles vão lá para Jerusalém. Aí Lucas fala esse relato, né? Vai lá para Jerusalém, chega lá, vai lá para o templo, Jesus vai aprender com os doutores, porque isso é uma iniciação para as crianças. A partir do momento que está com 12 anos de idade, já tem que aprender o Torá, já tem que aprender a lei, já tem que aprender todos os rituais, e já tem que saber pelo menos os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, decora. Igualzinho os filhos dos crentes. Igualzinho nós também, porque para ensinar meu filho eu preciso saber. Essa obrigação que eles têm de aprender tudo, de fazer com que os filhos aprendam também, não é ruim, né? Não. Ensine a criança no caminho que ela deve andar. Sim. Agora, o que acontece? Ele tem um modo só diferente de ver do jeito que é o certo e o errado, não seria isso? Quem? Deus? Não. Não? Não. A única diferença é que eles não aceitam Cristo. Então. Mas o fato eu acho legal assim. E tem um motivo para eles não aceitarem. Então, Tem sim. propósito disso, né? É Deus que não deixa. Mas eu acho legal o fato de, tipo, na verdade, se nós fôssemos mais assim. Copiados nesse exemplo, né? Sim. Essa parte desse exemplo que eu Se falo. todos os pais fossem mais assim, Sim. quanto Em todos menos os sentidos, trabalho sim. teria? É, então. Não, é sério. Porque o que acontece? A gente, hoje, a gente tem os reizinhos dentro da casa. Quem manda na casa hoje são as crianças. Infelizmente. A gente inverteu os papéis. Porque o pai trabalha, a mãe trabalha.
Aí fica com aquele remorso no coração. Na verdade, a Ah, eu necessidade não de posso. suprir aquela falta que fez o dia todo. Aí faz o quê? Atende todos os desejos da criança. Hoje a menina veio perguntar pra mim o que era melhor. Ela comprar um iPhone, qual é o último mesmo? Acho que tem, não sei. Sei lá, o último iPhone. Ou comprar o churume lá, o chinês. É, isso aí. Meu Deus, pai. É isso aí. Eu que nem sei. Então, aí veio me perguntar, está no 7º ano, veio me perguntar por quê. O pai vai comprar. Agora pergunte se nas notas estão acompanhando bem certinho. Na verdade, não interessa, não. Interessa suprir aquela necessidade. Então vai suprir uma necessidade, só que vai suprir agora, amanhã já quer outro. Então não tem como, infelizmente. Então assim, a educação antigamente, não é? De falar assim, forçava, exagerava, lógico, que tudo existe um equilíbrio, precisamos ter um equilíbrio. O problema é que a gente só vive nos extremos. Ou é de um lado, ou é do outro. E esse é o problema. Bem, Jesus então foi levado até o templo, já está com 12 anos, então ele não está sozinho, ele tem irmãos, como nós vimos na aula passada. Fora os irmãos, tem as irmãs. Bem, os pais estão lá, deixam ele no templo, os pais vão embora, ninguém chamou Jesus. E ele não cabe, se colocar ele lá, ele vai ficar lá. Não é? É igual a criança que fica às vezes na frente da escola esperando a van e a van não aparece. Ou fica esperando o pai e o pai não aparece. Dá 8 horas da noite e daí o pai liga. Né? A diretora liga da escola. Viu, você não vai buscar seu filho? Ah, não foram pegar? E quem que é o filho, meu Deus? Não é? Então, assim, largaram ele lá. Por quê? Também haviam outras preocupações, haviam outras crianças para se cuidar. Só que a única que percebe é Maria. Porque Jesus possivelmente sempre estava junto para ajudar. E está indo embora, caminhando depois de um dia. José, Jesus está com você? Olha que casal unido, né? Abençoado. Não. Ué, não está com você? Eu achei que ele estava com você. Tinha muito filho mesmo. É? Tinha uns pais, né? Tinha. Tinha bastante. Né? Não tinha televisão naquela época. Das 6 horas da tarde o galo cantou, todo mundo vai dormir. Então, Aí o que acontece? É crescer e multiplicar, isso levar o pedaleiro. Aí, o que ocorre? Percebendo, eles voltam. No que eles voltam, encontram Jesus o quê? Discutindo com os doutores. Peraí, mas discutindo o quê? A lei. Os estudos, os profetas, quem sabe? Questionando tudo. Por quê? Porque ele tem um conhecimento tremendo. Ele tem uma sabedoria imensa. Para você ter uma ideia, os doutores não conseguiam debater com ele. Doutores da lei, que passaram a vida toda. Então você imagine uma criança com 100% e um doutor da lei com 14%. Vamos considerar, vai. Quem vai ganhar? Vai. Porque o cara sabia decor o Pentateuco. A gente só sabe o Salmo 23 e olha lá e já se acha o bambambam. Né? Então, é a mesma coisa. Falar que Pedro era ignorante, ele falava grego, hebraico, aramaico e ainda latim. O que será que eu sou, Jesus? Né? Então, o que acontece? Jesus, então, ele tem esse desenvolvimento. Aí os pais vão e levam ele. O que acontece? Nós não temos mais a história de Jesus. Dos 12 anos aos 30, ninguém o sabe. Não se tem relato, não existe nada descoberto, não existe nenhuma história. A única coisa que tem é justamente os livros apócrifos, e que a gente já percebeu que realmente não tem nada a ver. Não é? Um exemplo disso é o cara que escreveu o livro do Tomé, né? O Evangelho de Tomé, no ano 500 depois de Cristo, e vai falar que foi antes de Cristo. Não tem como, né? No ano 5 de Cristo, não tem como. Então, o que acontece? Você percebe que não há esse relato. Mas por quê? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que não existe esse relato? Porque não havia necessidade. Vai contar a história do que dele? Que ele ajudou o pai a trabalhar na carpintaria, não é? E tem gente que ainda faz que nem... Eu vi uma vez um pregador falando assim que a pessoa chegava na porta da carpintaria e falava para Jesus, Jesus, eu quero uma mesa, tá? Que dia eu posso passar? Não, peraí, já está aqui. Porque ele era tão glorioso que ele já fazia a mesa na hora. Eu fiquei e falei, meu Deus do céu, o que passa na cabeça de um pastor desse?
Não é? No lógico também, ele deve dizer, tá vendo? O desenvolvimento da carpintaria foi principalmente por causa de José. Jesus faz prosperar. Aí você fala, mas não tem nenhuma base bíblica para isso. Jesus não fez milagre. Então, se Jesus tinha que fazer uma mesa, ele ia buscar madeira, ele ia cortar madeira, ele ia ter que pregar madeira, ele ia ter que fazer com o seu próprio corpo. E esse negócio de fazer mesa é marceneiro da carpinteira? Não, mas lá não tinha mesa? Tudo bem, mas é marceneiro? Eu falei, Não, Não, porque depende. A marcenaria é madeira que já é cozinhada. Carpintaria, o cara vai buscar a árvore lá e faz. Aí é o carpinteiro. Então eu posso ter uma mesa de carpintaria. Que é daquela madeira rústica, isso. É a diferença do carpinteiro e o marceneiro. E o marceneiro já pega a madeira já pronta. E o carpinteiro vai buscar a árvore. É o Pinóquio lá, o pai do Pinóquio. Então o que acontece? Ele tinha que fabricar tudo. Então ele passou esse tempo trabalhando. Agora imagine, se, vamos lá, do Novo Testamento, não é? Até o João, é isso aqui, certo? Isso aqui. Tem gente que já não lê. Imagina se eu fosse contar toda a história dele, de como ele fez as mesas, de como ele fez as cadeiras, de como foi o trabalho dele, vocês iam ler? Não, então para que escrever? Não tem necessidade nenhuma. Então, logicamente, vai pular esse tempo. Bem, o que nós acreditamos, o que a maioria dos teólogos acredita é que quando ele chega aos 30 anos de idade, ele já ele já está pronto para deixar a carpintaria. Para quê? Para que seu irmão, quem sabe Tiago, assumisse agora a carpintaria, porque seu irmão agora está acompanhando ele. E ele podia deixar agora a carpintaria para Tiago e dizer, ó, fica com você, porque agora eu vou seguir o trabalho do meu pai. Que era o sustento da família dele. Que era o sustento, ele teve que manter a família. E aí a gente aprende com Cristo, que em primeiro lugar, não é? Tirando logicamente servir a Deus, o primeiro lugar que você tem que fazer é cuidar da família. Jesus fez isso. Jesus trabalhou. Não é? Até que o ponto que podia Tiago já cuidar, né, já deixou tudo pronto, já deixou tudo programado, ele se retira. Se retira para pregar o evangelho. Mas mesmo assim, os irmãos e mães vão atrás dele. Porque ele era vamos dizer assim, o cabeça da família. Possivelmente o pai morreu e ele teve que cuidar. Senão você dizer, o pai dele morreu do quê? Gente, lá morria gente com 30, 20 anos. Não só por causa de guerra, mas por causa de pestes, de doenças que existiam. Tá? E uma das coisas que vocês vão perceber, que Jesus vai cair num período em que você encontra maior número de endemoniados, maior número de pessoas paralíticas, maior número de pessoas cegas e leprosas. Você fala, mas se você olhar o Antigo Testamento, tem leproso, tem pessoas com problema, só que eram poucos. Só que agora em Israel a situação está caótica. E justamente por causa do quê? Da fome. Por quê? Eles têm que pagar impostos altíssimos para Roma. E ainda o que sobrar tentar fazer com que consiga sobreviver. Então a fome toma conta, você não consegue ter uma alimentação boa, as doenças vão começar a se chegar. E isso que acontece. E eles estão vivendo um período realmente crítico, já desde o período grego, que houve a invasão, que houve a destruição, e aí eles continuam tentando sobreviver. Então realmente a situação está complicada no país de Israel. E é justamente nesse momento que Jesus vem nascer. Para você ter uma ideia, olha só, você gastaria, vamos imaginar que você hoje é um funcionário lá de Israel, numa empresa, o seu salário você vai ter que tirar 40% da Roma. Tá? 40% para Roma. E aí o próprio Herodes, que estava construindo o templo, que estava renovando o templo, ele precisava de dinheiro. Então automaticamente o seu salário retirava mais ou menos uns 20%. Para poder o templo ficar bonito. Só que lá no templo, você também tem que servir a Deus, não é? Você é judeu,
Você segue a lei, então tem que retirar mais 10% do Não, dízimo. primeiro os 10% do bruto, pastor, senão não vai. Mas vamos lá. 10% do dízimo. Então aqui já deu 40, 60, 70. Sobrou quanto para você? 30. Então você divida com 30%. Eles estavam melhor que a gente, porque a gente não está diferente não. E os 20 da mulher? E os 20 da mulher? Isso é o que sobrou da pensão, né? Se o camarada tem um filho fora do casamento, extraconjugal, já foi os 30%. Passa fome. Mulher pra eles não tinha alma, né? Hã? Mulher pra eles não tinha alma, então não dá pra ter. Mulher para eles não tinha alma. Então, Ô pastor, era um dos motivos de Jesus atrair multidão, devido às duas multiplicações dos pães, né? Porque Da fome. você imagine. Aí chega um cara e começa a multiplicar pão, eu vou ficar atrás dele. Não, né? Quem que tem aquele. Hã? É. E uma coisa que Jesus não gosta: que as pessoas sigam ele por interesse. Quem gosta? Não é? Então é uma situação realmente complicada. Então o que acontece? A partir do momento que Jesus percebe que a família já pode caminhar sozinha, ele agora vai seguir em frente com o ministério. Ou seja, ele vai pregar a palavra. Primeiro ponto que Jesus vai fazer. Bem, ele vai inaugurar esse ministério, ele vai ter que começar, ele vai ter que dar início. Porque já o primo dele está na frente. Quem é? João Batista. Então ele vai ter que completar essa obra. O que ele faz? Jesus vai até o Rio Jordão ao encontro de João. Quando chega lá, João, que nem João, por exemplo, ele podia pensar assim: as histórias que nem Maria contava, Isabel contava, que Jesus seria o escolhido, isso estava dentro da família. Então, por exemplo, Jesus mesmo criança, ele já podia ter noção de que ele era um escolhido. Isso às vezes acontece dentro da família de alguns irmãos que, por exemplo, o pastor existe o pai que é pastor, e aí a ideia é todo mundo, você um dia vai ser pastor, você um dia vai ser pastor, vai falando com o filho, não é? Então, quer dizer, a criança já tem aquela mentalidade, então possivelmente Jesus também ouvia todas essas histórias. Você acha que o pai e a mãe não contavam tudo o que aconteceu? Então ele já podia sentir isso. E também Jesus passava a orar. E uma coisa interessante, que quando ele orava, o céu se abria, ele falava diretamente com o Pai. Então muita coisa era passado para ele. Bem, e a partir desse momento ele vai, e quem sabe João já podia ter essa ideia de que Jesus poderia ser o Messias. Mas também havia dúvidas. Que Jesus não era diferente. Jesus não tinha uma beleza maravilhosa. Jesus não era diferente, não era branquinho, maravilhoso, como às vezes pinta de loirinho, de olhos claros, alto, de quase 2 metros de altura, não é? Não. Ele era um judeu comum, não é? De pele mais escura, de cabelo mais ruinizado, não é? Ruinizado, ou seja, cabelo mais ruim. Não tinha chapinha. Então, ele também não se vestia de gala, não é? Ele usava apenas uma túnica, porque quem usava 2 túnicas eram ricos. Então ele era uma pessoa simples. E aí João está pregando e falando que o reino de Deus está próximo, que o Messias virá e tudo mais. E vocês sabem a história. E aí ele começa a pregar e nada de Jesus aparecer. Jesus já está com 30 anos e João já está pregando. E aí João continua pregando, e uma coisa que a gente percebe que João, ele, para ter aquele ritual do batismo, possivelmente ele conheceu os essênios, e justamente na questão da purificação dos judeus acreditava-se que quando você se lavava nas águas, você estava sendo purificado. O problema é que lava por fora, mas por dentro continuava o mesmo. Por isso que ele batizava em nome do arrependimento. Por quê? Porque Jesus está vindo, o Messias está vindo, o Cristo está vindo, ok? Então ele batizava as pessoas para que as pessoas se arrependessem e esperassem o Cristo. E o problema é que o Cristo não aparece. E a multidão está crescendo junto com João. E João está pregando, e fica nessa dúvida, até que um dia o Espírito Santo, o próprio Deus, fala para João, dizendo que ele verá com seus olhos o Espírito Santo pousando sobre ele.
Bem, lá vai então João, esperando nas águas do Jordão. Quem desce o barranco? Jesus, o seu primo. E olha que João já sabia que Jesus tinha uma vida íntegra. Ele conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus não pecava. E Jesus desce até as águas, vai ao encontro dele. E quando chega lá, a hora que ele chega, até João fala: não, eu não sou digno de te batizar. Eu preciso ser batizado por ti. A Jesus: não, é necessário que se cumpra as Escrituras. Então vamos cumprir as Escrituras. Bem, como o batismo era por imersão, ok? Imersão quer dizer batismo, quer dizer imersão, você tem que afundar na água. João pega Jesus e puf, dentro da água. Quando levanta da água, ele vê o Espírito Santo pousando sobre Jesus. Vamos ler essa passagem? Pastor, uma pergunta. Naquela época, o batismo era a partir dos 30 anos? Não. João Batista já era batizado? João Batista? Possivelmente, pelos essênios. Porque os essênios já batizavam desde épocas atrás. Já. Essa questão dos 12 anos não é bíblica? Não existe nada na Bíblia que fala sobre a questão dos 12 anos. O que fala justamente que a criança ela precisa ter consciência dos pecados. Então uma criança hoje com 12 anos tem consciência do pecado? Alguns têm, outros não. Porque era o batismo para o arrependimento. Ou seja, Jesus precisava de arrependimento? Precisava ser batizado? Não, mas ele precisava cumprir as Escrituras. Então ele vai se cumprir. Entendeu? Então, naquela época, todas as crianças que não tinham conhecimento já eram... Sim, naquela época, com 12 anos, o Caô já conhecia o Pentateuco. Já sabia a questão de pecado, já sabia a situação da lei. Então, se chegasse até João e dissesse: eu estou arrependido, João batizava. Agora, chegasse uma criança de 5 anos, vendo o irmão se batizar, falando: também quero. Não vai. Então, Jesus, como ele não havia pecado, ele não sentia necessidade de se batizar. Não haveria necessidade nenhuma. Tá? Porque o batismo era para o arrependimento. Vamos lá em... Deixa eu ver se está aqui. Capítulo 3 de Lucas, verso 21 e 22. Olha o que ele diz. O interessante de Lucas é que ele foi fazer uma investigação. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, e em ti me tenho comprazido. Ou seja, a minha alma se alegra com você. Ou seja, Deus estava alegre, estava junto dele. Então vamos imaginar o seguinte: Jesus acabou de ser batizado, ele começa a sua oração, o céu se abre, e quem vê é João, uma pomba descendo do céu. A gente sabe que não era uma pomba, mas como numa forma de pomba, pousou sobre a cabeça sobre ele. Por que na cabeça? É igual o batismo no Espírito Santo lá no Atos 2, Pentecostes. Por que desce da cabeça? Porque vai ao encontro da alma. Por quê? Vamos lá, depois a gente vai falar isso no Espírito Santo. Mas Jesus não falou em língua, não. Não chacoalhou a água? Não. Se nós pararmos para olharmos o nosso cérebro, existe a alma humana. Lembra que desde o começo eu falei o que Deus queria com o homem? Proximidade. A proximidade. Sempre existia um lugar ao lado do homem. Sempre. E esse lugar só é preenchido por Deus. Então, a partir do momento que o homem peca contra Deus, esse lugar ficou vazio. E ele busca saciar esse vazio.
vocês que se converteram ao Senhor e muitas vezes estavam no mundo, quantas vezes você buscou no mundo algo para saciar esse vazio que você sentia? Mas a partir do momento que você teve Cristo, o Espírito Santo passou a conviver com você, esse espaço foi preenchido. E a partir do momento que esse espaço foi preenchido, você já não sente mais vontade de voltar para o mundo. Por isso que eu pergunto se às vezes aquela pessoa que se desvia se realmente foi enchido. Não é? Agora o que acontece? Esse Espírito Santo ele pode sair. Mas depois a gente fala sobre isso. Então o que ocorre? Então na oração em vez de completa meu coração, é completa meu cérebro. Muitas vezes fala assim, não, põe a mão no seu coração. Aqui é o músculo. É a mesma coisa eu falar, pega na perna. No músculo da perna. Pega no músculo do pé. No bíceps aqui. Quem faz musculação? Pega aquilo. Que diferença faz? É músculo. Não faz diferença nenhuma. Pega na alma. Não tem como. Não existe como, tá? Então o que acontece? Agora pense comigo. A alma de Cristo usava o cérebro quantos por cento? 100. E agora passa a morar com ele quem? Bem, a falta que ele tinha daquilo que ele era, quem é que vai suprir? O Espírito Santo. Agora a coisa será diferente. Por quê? Porque agora quem está com ele é o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É Deus. Certo? O Espírito Santo é Deus? Deus agora passa a habitar com quem? Com o Logos. Quanto tempo longe? 30 anos afastado. Agora ele recebe. Ou seja, agora ele tem esse espaço, ele tem esse momento com ele. Imagine a alegria de Jesus rever o Espírito Santo novamente. Logicamente, também não é com toda a capacidade, nem com toda a plenitude. Por quê? Está preso no corpo. Mas agora, através do Espírito Santo, ele consegue ter visão do futuro. Ele consegue ter visão do passado. Relembrar tudo aquilo que aconteceu no passado. Mas através do Espírito Santo. É lógico que ele não vai lembrar de tudo também. Por quê? Cabe dentro desse cérebro humano? Não cabe. Ele começa a ser um pouco onisciente. Pouco, mas através do Espírito Santo. Ele não é onisciente. Quem é que é onisciente? Espírito Santo. Deu para entender? O batismo dele na descida. Agora a coisa vai ser diferente. Por quê? Porque agora Deus está habitando com Jesus. Está junto dele. E agora ele vai caminhar com o Espírito Santo. E agora a coisa vai ser diferente. Por quê? Quem é que vai operar milagre? É Jesus? Jesus é um homem. Quem vai operar o milagre é o Espírito Santo. Quem vai saber o pensamento das pessoas é Jesus? Não, é o... Só que os dois estão juntos. Então, por isso que fala assim, e ele sabia o que passava na cabeça das pessoas. Por quê? Alguém já tinha falado. Quem? Espírito Santo. Não é diferente de hoje. O Espírito Santo hoje habita em vós. O Espírito Santo habita em nós. Tem diferença com o de Jesus? Com Jesus. Ele tinha 100% do cérebro. Nossa. Não, meio certo. Por isso que Jesus fala assim, não se preocupe com o que vocês vão falar. Falou para os discípulos. Porque o Espírito Santo vos fará lembrar. Então não precisa estudar. Vocês já andaram com Jesus todo o tempo, 3 anos e meio nessa faculdade gloriosa, você vai lembrar de tudo. Não, vocês não andaram com ele, né? Para lembrar tem que ler. Então você tem que ler, tem que estudar. Que bênção. Aquilo foi para os discípulos. Tá? Não foi para nós. Para nós eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que buscar. E quantas vezes você é questionado e você muitas vezes dá uma resposta para a pessoa e você fala, nossa, de onde eu tirei isso?
Aí, se lembra, o Espírito Santo está com você. E quantas vezes o Espírito Santo te alerta? Às vezes você vê alguém e aí você fala, nossa, vai acontecer tal coisa com a pessoa. Porque o Espírito Santo já te alertou. Porque ele está habitando em você. Só que, lógico, tem uma grande diferença entre Jesus e nós. Por quê? Porque uma coisa é Jesus dar liberdade ao Espírito Santo. E outra coisa é você querer controlar o Espírito Santo. Tem uma grande diferença, tá? Bem, Jesus agora está com o Espírito Santo. Então agora, ele já sai no reteté falando em línguas, né? Rodopiando, fazendo aviãozinho, e já vai subir para o templo porque ele vai pregar, certo? Não. Ai, Senhor, vamos lá. Vinho lá no casamento. Vamos lá para Mateus. Satanás foi atrás dele, né? Mateus capítulo 4. Agora você imagine João, né? João vê tudo isso acontecer. E aí Jesus vai e se retira. E aí João mesmo podia dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele é o Cordeiro? Porque ele é sem pecado. Ele tem corpo, ele tem alma e ele tem... Ele pode pagar a sua dívida. Olha que coisa linda. E já pagou. E tem gente que ainda quer cobrar juros. Tem igreja querendo cobrar juros. Mas vamos lá. Capítulo 4. Então, foi conduzido Jesus pelo... Aonde? Então o Espírito Santo leva ele para onde? Olha que interessante. Verso 5. Então o transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Quem que leva para ficar no topo da igreja? Não era assim, né? Quem que levou? Ah, tá. E o Espírito Santo leva para onde? O deserto. Deserto é Não precisa falar, né? Ah, Não precisa recomeçar. Não se muda, né? Então vamos lá. Vamos sair pro deserto. Misericórdia. Vamos para o deserto. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve... Ele bebeu água. Com certeza. Porque ele, senão, a primeira coisa que ele ia sentir era sede. Ele sentiu sede? Não, ele sentiu fome. Possivelmente ele foi com água. O ser humano não consegue ficar 40 dias sem beber água. É uma semana no máximo. Deteriora. Diferente de Moisés. Moisés subiu ao monte 40 dias para receber as leis do Senhor, mas ele ficou dentro de uma glória. Ou seja, lá ele não sentiu fome ou lá ele não sentiu sede. Por quê? Porque ele estava dentro da glória de Deus. Ou seja, é como se Deus tivesse tirado ele do tempo. Então para ele o tempo não passa, mas o de fora passou. Deu para entender? Com Jesus é diferente. Jesus vai para o deserto, ele não tem nenhuma glória. Ele vai ficar 40 dias no deserto jejuando. Por quê? Vai ser fácil a caminhada dele? O que ele vai ter que fazer? Por que Jesus vai jejuar? Foram 30 anos. 30 anos de uma vida totalmente dedicada à família. Trabalhando, fazendo o seu serviço, seguindo aquela rotina de todo dia. Foi bom para ele? Claro que foi. A mesma coisa para você, quando você trabalha, chega em casa, descansa, você tem lá o momento com seus familiares, você tem aquele momento de fazer oração todo junto, de ler a palavra, ter esse momento de alegria com a família. Jesus teve isso durante 30 anos. Agora, ele tem algo para acontecer com ele, que agora ele vai ter esse tempo com a família? Não. Então ele vai ter que quebrar isso. E Jesus vai ter que renunciar.
É fácil? Não. Não é para ninguém. E Jesus está no corpo de homem. Então ele vai para o jejum, justamente para se quebrar, para se quebrantar. Para quê? Para ele poder ter força para dizer, agora eu vou fazer a minha parte. Que vai ter momento de querer voltar. Por mais que ele fosse o Logos, por mais que ele viveu na eternidade, ter um momento em família é a coisa mais gloriosa. Mas ele vai abrir mão. Ele vai ter que agora fazer aquilo que Deus quer. Olha, meu irmão, que bênção, 40 dias de jejum. Agora, ó. Quem é o primeiro que aparece? Sempre tem o diabo. Tanto planeta para cair, vai cair justo aqui. Mas vamos lá. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Espera aí. O diabo citou uma, da onde? E Jesus respondeu com uma, da onde? Olha que interessante. E tem gente querendo pisar na cabeça da serpente aí. Mas vamos lá. E ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Opa, joguei. 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Irmãos, a tática do diabo é sempre a mesma. Sempre a mesma. Parece que o negócio é programado. Para levar no pináculo do templo, ele leva rapidinho. Se você quer ter uma exaltação, é rapidinho. Chega lá em cima, com o apoio dele, está ótimo. Só que chega lá na ponta, ele desvia, pula, já que você é santo. E os caras pulam. Aí você vê um monte de pastor caindo em pecado, um monte de gente. Mano, mas o irmão era tão... Aí o diabo pediu para ele pular e pulou. Deu para entender? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. A tática dele sempre é a mesma. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor. Espera, meu, o diabo está tentando quem? Jesus. Está tentando quem? Logos. O Logos, o homem. E aí Jesus diz que ele está tentando quem? Meu Deus. Por que agora ele está se colocando como Deus? Porque ele está com a expressão. Porque ele está com... Ele volta a sentir aquela glória novamente. Deu para entender? Beleza, então vamos lá. Novamente o transportou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha que interessante. O diabo mostrou toda a terra. Tudo isso, todos os reinos do mundo, toda a glória que existia. De quem é? A quem pertence? Não. A quem pertence? Ele vai dar, é porque é dele. Espera aí, se não é dele, Jesus vai retrucar, certo? Então vamos ver. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus chamou ele de mentiroso? Não. De quem são os reinos deste mundo? Quem que cuida de tudo isso? Hã? O mundo jaz no... Vocês estão em dúvida por quê? Quem que manda nesse mundo? Quem que comanda esse mundo? Se Deus comandasse esse mundo e deixasse esse mundo seguir a vontade dele, nós não sofreríamos. Por que vocês sofrem? Porque nós não somos deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Nós não viemos para morar neste reino aqui deste mundo. Esse mundo jaz no... pertence a ele, não a nós. Por isso, aquela esperança que vocês têm no governo, a esperança que vocês têm em algo, não tem.
tudo está caminhando para o pior, infelizmente. Mas a gente ainda pode melhorar um pouquinho, mas em nós. Amém? Então, fiquem atentos. Bem, então o diabo o deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Graças a Deus, agora os anjos o serviram. Então quer dizer que agora a caminhada de Jesus será totalmente diferente. Ele vai começar a seguir os seus passos para fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade de Jesus? Falar sobre o quê? Salvação, evangelho. Qual é o desejo dele? É o quê? O propósito de Cristo é... Ou seja, como que eu ganho a salvação? Aceitando ele. Aceitando como? Sendo seguidor. Aceitando ele Único, como suficiente, Salvador. Salvador. Arrependendo-se dos seus pecados. Mas como que eu sou salvo? Como que você foi salvo? Pela morte dele. Através da morte de Cristo na cruz. Então, ou seja, precisava acontecer a morte. Mas Jesus já está anunciando que a salvação vem através Dele. dele. O que eu preciso para ser salvo? Crer. Em quem? Se eu crer nele, já serei salvo. Olha que coisa linda. Esse é o propósito da pregação de Jesus. Pregar que ele é o Salvador. E vocês têm que crer. Essa era a pregação dele. Os judeus aceitaram de coração aberto. Não. Foi assim? Não. Vamos tomar um café e a gente já volta.